Olá, pessoal! Eu sou a advogada Carol Fortcamp e hoje você vai entender as fontes e os princípios do direito trabalhista, bem como a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. As fontes no direito do trabalho é um meio de criação, é a essência daquele ordenamento. As fontes materiais são os acontecimentos históricos que corroboraram para a criação do sistema trabalhista, como os movimentos políticos e sindicais. As fontes formais são como as normas materiais se manifestam, chamadas de normas jurídicas impostas. As fontes heterônomas se traduzem pelas normas emanadas do próprio Estado, sem o poder decisório do povo, como leis, decretos e súmulos dos tribunais. As fontes autônomas decorrem de uma participação, de uma negociação das partes, como os regimentos, o contrato individual do trabalho, o acordo coletivo, convenções coletivas e até mesmo os costumes com base no artigo 460 da CLT. Dos princípios aplicáveis ao direito trabalhista, cabe destacar o princípio da continuidade da relação de emprego, visa a conservação da própria relação de trabalho. Então, em regra, os contratos de trabalho terão prazo indeterminado. Nesse sentido, a súmula 212 do TST dispõe que é do empregador o ônus da prova de comprovar o término da relação de trabalho quando negado a prestação de serviço. Pelo princípio da imperatividade das normas trabalhistas, os direitos previstos na Constituição e também na CLT que tratam sobre o direito do trabalho não podem ser suprimidas ou negociadas, salvo se a lei expressamente autorizar. Inclusive, o artigo 611-A e o artigo 444 da CLT autorizam essa negociação. Pelo princípio do indúbio pro operário, caso uma regra seja passível de mais de uma interpretação, deve-se aplicar a interpretação mais vantajosa ao trabalhador. Pelo princípio da indisponibilidade do direito trabalhista, não cabe ao trabalhador renunciar aos seus direitos. Nesse sentido, a súmula 276 do TST dispõe que, havendo o pedido de dispensa de cumprimento do aviso prévio, não exime o empregador de pagar as verbas devidas. Pelo princípio da aplicação da norma mais favorável, a norma mais benéfica deve-se extrair a partir do método comparativo das normas aplicáveis. E tem uma interpretação que esse artigo foi mitigado com a reforma trabalhista no artigo 620 da CLT, pois caso haja uma divergência entre acordo coletivo e convenção coletiva, deve-se prevalecer o acordo coletivo de trabalho. Pelo princípio da primazia da realidade, o que importa são os fatos concretos, mesmo que um documento disponha o contrário. Nesse sentido, a súmula 12 do TST dispõe que as anotações opostas pelo empregador na CTPS não geram uma presunção absoluta. Pelo princípio das condições mais benéficas, visa assegurar a manutenção no tempo de cláusulas mais benéficas ao trabalhador. Nesse sentido, caso haja mudança de regras na empresa, estas só serão válidas aos funcionários novos contratados. E tem a interpretação de que esse princípio também foi mitigado pela reforma trabalhista, a partir do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, que dispõe que as normas coletivas terão prazo de 2 anos, sendo vedado a ultratividade. Assim, caso a norma coletiva não tenha uma negociação dentro do prazo de 2 anos, as partes retornam ao status anterior à norma. Sobre a diferença na relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho se traduz de uma maneira ampla, que é todo aquele trabalhador que presta serviço a outrem, tendo como exemplo o trabalhador avulso, o temporário, o autônomo, o eventual, o estagiário. A relação de emprego é uma modalidade de relação de trabalho, e para que haja a caracterização dessa relação de emprego, é necessário a presença de 5 elementos: a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação, a alteridade e a não eventualidade. Na relação de emprego, o trabalhador faz jus a todos os direitos trabalhistas, como a anotação na CTPS, o 13º salário, FGTS, aviso prévio e assim por diante. E, efetivado o contrato de trabalho, seja ele formal ou verbal, deverá o empregador realizar a anotação na CTPS no prazo de 5 dias e terá o prazo de 48 horas para realizar a devolução da CTPS, caso ela ainda seja física.
Caso o empregador mantenha o empregado sem o registro na CTPS, incorre na multa de R$ 3.000 por empregado não registrado, podendo esse mesmo valor ser reaplicado havendo a reincidência. Com relação a micro e pequenas empresas, o valor da multa é de R$ 800 por empregado não registrado, sendo aplicado a mesma regra com relação à reincidência. E caso o empregador mantenha a anotação da CTPS de forma desatualizada ou mesmo de forma incorreta, pode incorrer na multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Para os elementos da caracterização da relação de emprego, pelo critério da pessoalidade, a contratação se dá pelo Instituto Persone, ou seja, pelas características pessoais da pessoa, não apenas visando o resultado final daquele trabalho. Então, não poderá o trabalhador solicitar que outra pessoa realize o serviço em seu lugar. Pelo critério da onerosidade ou remuneração, caso não haja uma contraprestação pecuniária, estaríamos falando de contrato voluntário de trabalho. Pelo princípio da não eventualidade, a prestação de serviço deverá ocorrer de forma habitual. Não precisa a determinação de dias e horários específicos, basta que haja uma expectativa de retorno por parte do trabalhador ao trabalho. E cabe destacar que a interpretação para a aplicação da não eventualidade para os empregados domésticos é realizada de forma diferenciada. Basta que o empregado doméstico preste o serviço mais de 2 vezes por semana. A alteridade tem a tradução do latim de outro ou alheio, então os riscos inerentes ao empreendimento não pode afetar a prestação de serviço por parte do trabalhador. Então, os riscos econômicos, a expectativa ou não de um ganho para a empresa, não pode, de maneira alguma, afetar o salário do trabalhador. Pelo critério da subordinação, deve ter uma clara hierarquia entre empregado e empregador. É o empregador que vai definir a forma de trabalho, os recursos disponíveis, os prazos e assim por diante. E caso o empregado não observe esse critério de subordinação, pode inclusive levar uma advertência. E lembrando que para a configuração da relação de emprego é necessário a acumulação desses 5 elementos, e a falta de qualquer um deles desconfigura a relação de emprego. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado e até a próxima!